Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Presta atenção neste pensamento. Na guerra pela pureza, só vencem os covardes, ou seja, aqueles que fogem do pecado. Sabe de quem é essa frase? De São Felipe Neri. Hoje é dia dele. Agora me diga uma coisa, você já assistiu o filme São Felipe Neri? Eu acho que está disponível até no YouTube. Se você assistiu, comente aí qual parte ou frase do filme que você mais gostou. E bem-vindos a esta quinta-feira, 26 de maio de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes, concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo, que ardia no coração de São Felipe Neri. Amém. João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz um pouco, um micron, ou seja, um tempo muito curto, talvez um momento. Além das muitas nuances, queremos sublinhar a escassez de tempo. Se o tempo que Jesus passou entre seu povo, também como Verbo encarnado, foi muito curto, o tempo que decorrerá entre a sua partida e o seu retorno será também curto. Não haverá mudança na situação interior de seus discípulos, porque a relação com Jesus não muda, é de proximidade permanente. Portanto, a visão de Jesus não será interrompida, mas será transformada, caracterizada pela comunhão de vida com Ele. É interessante o uso repetido do verbo ver. Um pouco e você não me verá mais. Um pouco mais e você me verá. A expressão um pouco e não me vereis mais recorda o modo como os discípulos veem o Filho de Deus no Jesus histórico, físico, visível. A outra expressão, mais um pouco e me verás, refere-se à experiência do Cristo ressuscitado. Jesus parece querer dizer aos discípulos que por muito tempo ainda estarão em condições de vê-lo, reconhecê-lo em sua carne visível, mas então o verão com uma visão diferente, em que ele se mostrará transformado, transfigurado para eles e para nós também. Enquanto isso, alguns discípulos não entendem o que significa sua ausência, sua ida ao Pai. Sentem uma certa perplexidade diante das palavras de Jesus e a expressam com 4 perguntas, todas unidas pela mesma expressão. O que significa isso? Outras vezes o leitor escutou as perguntas de Pedro, de Filipe, de Tomé, de Judas, não Iscariotes, agora a dos discípulos que pedem explicações. Os discípulos não podem entender o que ele está falando, o que ele quer dizer com essas palavras. Os discípulos não entendiam como Jesus pode ser visto novamente por eles se vai ao Pai.
mas a questão parece centrar-se naquele pouco tempo, que para o leitor parece um tempo muito longo que nunca acaba, sobretudo quando se está na angústia e na tristeza. Na verdade, o tempo da tristeza não passa. Espera-se uma resposta de Jesus, mas o evangelista tem precedida de uma retomada da pergunta. Vocês estão se perguntando por quê? Um pouco tempo e não me verão, mais um pouco e me verão? Na verdade, Jesus não responde à pergunta que lhe fazem, o que significa este pouco tempo, mas os convida a confiar. É verdade que os discípulos estão provados, sofrerão muito, ficarão sozinhos em situações hostis, abandonados a um mundo que se alegra com a morte de Jesus, mas garante que a tristeza se transformará em alegria. A tristeza é contrastada com o momento em que tudo será virado de cabeça para baixo. Aquela frase adversária, mas sua tristeza se transformará em alegria, sublinha esta mudança de perspectiva. Em última análise, os discípulos recebem de Jesus uma promessa de felicidade, de alegria, de salvação, em virtude daquele momento que subverte a difícil situação em que está submetida a comunidade, entrará numa realidade do mundo iluminada pela ressurreição até os dias de hoje e atinge sim as nossas comunidades e também a nossa vida. São Felipe Neri nasceu em Florença, na Itália, no dia 21 de julho de 1515. Ele pertencia a uma família rica. Junto com a irmã Elizabeth, foi educado pela madrasta. Felipe surpreendia pela alegria, bondade, lealdade, inteligência. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar vocação para a vida religiosa, mesmo frequentando regularmente a igreja. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família estabelecida em Roma. Nessa cidade, foi estudar filosofia e teologia com os agostinianos. No tempo livre, praticava a caridade junto com os pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Somente aos 36 anos de idade ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era sua consciência dos problemas da comunidade que formou um grupo de religiosos e leigos para discutir os problemas, rezar, cantar e estudar o Evangelho. Felipe se preocupou com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Com bom humor, ele dizia aos que reclamavam do barulho das crianças: contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Viveu até o dia 26 de maio de 1595. São Felipe Neri é chamado até hoje de o Santo da Alegria e da Caridade. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Felipe Neri anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Felipe Neri, que essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta, nos falamos amanhã.